E a Bemobi, empresa brasileira de tecnologia e infraestrutura de pagamentos, teve uma alta anual de 30% na receita líquida do segundo trimestre. O lucro líquido ajustado da empresa também cresceu no período. Sobre o balanço divulgado, a gente conversa agora com o CEO da Bemobi, o Pedro Ripper. Pedro, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Pedro, eu queria começar destacando exatamente essa alta, tanto na receita quanto no lucro da empresa. Entender se, evidentemente, isso está pautado por algum princípio mais perene ou se tem algum tipo de sazonalidade que, evidentemente, contaminou esses números da empresa. Não, apesar da gente ter vários negócios que individualmente têm sazonalidade, esses efeitos mais ou menos se anulam. Então, respondendo direto à pergunta, ele é mais perene. Ele é mais ou menos uma combinação de duas coisas. O nosso negócio principal de soluções de pagamentos para grandes empresas de serviço vem crescendo bastante, cresceu quase 70 e poucos por cento, 75% esse trimestre, ano contra ano, e acaba puxando o crescimento da empresa como um todo. E isso é uma mistura de crescimento nos nossos clientes atuais, que ainda estão se digitalizando cada vez mais, e novos clientes que a gente vem conquistando todo trimestre, que aos pouquinhos eles vão construindo essa receita. Então, o efeito sazonal aqui é imaterial. Pedro, o Conselho aprovou 16 milhões de reais de pagamento de JCP, com data base agora de 14 de agosto, mantendo essa política de distribuição de 100% dos dividendos, mas a companhia paga dividendo, reinveste. De onde sai dinheiro para fazer tudo isso? A gente brinca, né, que uma boa companhia você tem que ser ambidestro, né? De um lado, você tem que saber alocar capital para trazer crescimento futuro, e se você tiver excesso de capital ou você tiver excesso de retorno, uma maneira boa é você conseguir devolver para o acionista um pedaço. E aí eu acho que, de onde que vem esse pano de fundo? A gente fez uma abertura de capital há uns 4, 5 anos atrás, e hoje a gente captou mais ou menos uns 500, 600 milhões que ficaram na caixa da empresa. E, de certa forma, a gente investiu isso no primeiro momento, fazendo algumas aquisições, e as aquisições foram acertadas, geraram muito caixa e a gente conseguiu retornar esse capital praticamente todo, ou seja, a gente retornou próximo de R$500 bilhão nesses últimos anos, tentando trazer uma estrutura de capital, entre aspas, ótima, né? Que seja compatível com as nossas ambições de continuar reinvestindo, mas na medida que a gente tinha um pouco de excesso de capital, nos permite fazer esses payouts de 100%. Então, acho que a gente tenta fazer esse balanço, né, entre crescimento, investimento e retorno do acionista. A gente tem há 1 ano e 2 meses o Pix automático funcionando, né? Foi instituído em 16 de junho de 2025, um caráter opcional, se tornou obrigatório em 13 de outubro, ou seja, praticamente 1 ano, em 2025, 13 de outubro de 2025. Eu queria entender, um modelo de negócio de vocês envolve exatamente essas contas recorrentes, né? O pagamento dessas contas recorrentes. Eu queria entender por que o Pix automático não drenou o negócio de vocês? Na verdade, vamos imaginar assim, vamos pensar numa orquestra. Numa orquestra você tem vários músicos, cada um com sua especialidade, né? Você tem um violinista, você tem um pessoal de percussão. Os meios de pagamento, fazendo uma analogia meio boba, elas no fundo você tem vários tipos de meios de pagamento. O próprio Pix tem diversas modalidades. Você tem o Pix avulso, você tem um Pix por biometria, você tem um Pix inteligente, agora você tem um Pix automático, que é o que você fez referência. Você, em paralelo, tem meios de pagamento direto dos bancos, o Nubank tem o NuPay, você tem carteiras como Apple Pay, Google Pay, etc. E fazendo essa analogia da orquestra, né, para você conseguir fazer a melhor solução de arrecadação para um cliente grande, você tem que saber quando que cada um desses elementos da orquestra funciona melhor. Então, o nosso valor agregado está menos no meio de pagamento do Pix automático ou do cartão, mas como é que a gente combina esses diferentes instrumentos ou meios de pagamento para criar uma solução que maximiza a capacidade de uma empresa cobrar e, ao mesmo tempo, para nós, consumidores, a gente traz mais conveniência e facilidade de pagar. Então, isoladamente, o Pix automático não drena valor, ele, pelo contrário, ele agrega, ele é mais um formato que vem para trazer uma possibilidade nova, ele tende a substituir o antigo débito em conta, então a tendência é que o débito em conta morra e o Pix automático ocupe esse espaço, mas ele tende a não matar o cartão de crédito, ele também tende a não matar pagamentos avulsos. Tem muitas pessoas que não querem deixar o pagamento programado, seja por uma questão de que você quer poder validar a sua conta, seja muitas vezes porque você não necessariamente tem recursos para pagar todas as suas contas e você quer ter
o direito de mês a mês escolher aquela conta que você vai pagar ou não. Então a gente vê com ótimos olhos e a gente fica feliz que a gente começa a ver nesse último trimestre o Pix automático começando a ganhar tração. Pedro, vocês atribuem, inclusive, esse incremento do lucro a uma alíquota fiscal menor. Eu queria entender exatamente com que base seria exatamente esse respiro do ponto de vista tributário e, evidentemente, entender os fundamentos por trás disso. Não, isso é uma coisa muito pontual. Você, quando faz pagamento de JCP, que por acaso é esse que a gente acabou de comunicar agora, o JTP ele é dedutível. Então, quando você paga dentro dos... Você tem dois tipos de proventos, né? Dividendos ou juros sobre capital próprio. E os juros de capital próprio, que é o que a gente pagou agora nos últimos 2 trimestres, e um pedaço dele é dedutível, então ele baixa a tua alíquota efetiva de imposto de renda. Então, não é nada muito estrutural. Os impostos sobre receita, etc., são os mesmos de sempre, mas cada vez que você paga um provento, ele diminui, em alguma medida, a tua base de imposto de renda. Então, de novo, enquanto a gente estiver pagando o JCP, a gente vai ter esse benefício. Se eventualmente a gente conseguir, se a gente resolver segurar um pouco isso, você perde um pouco desse benefício. Falando ainda sobre tributação, Pedro, como é que a empresa está preparada exatamente para o início da consolidação, né, tanto do CBS quanto do IBS? A empresa está preparada para a reforma tributária? Super preparada, inclusive uma das áreas que a gente se empolga bastante, né? Assim, é um modelo bastante inovador do governo. Óbvio que isso vai trazer um desafio para as empresas e especificamente para as empresas de pagamento, porque nessa modalidade nova, para quem não está acompanhando, é mais ou menos o seguinte: você tem novos dois impostos, foram exatamente os dois que você comentou. A gente vai ter um duplo convívio com o modelo atual, ou seja, você vai ter um gradual desmame dos modelos dos impostos atuais e você vai ter um gradual incremento, mas talvez a grande novidade é que você tem um tema novo agora chamado split de pagamentos. O que quer dizer isso hoje? Hoje, uma empresa nos impostos atuais, você primeiro ofere a tua receita, você arrecada, e você tem aí X dias, normalmente um pouco mais de quase um mês ou 2, para você reconhecer a tua receita, e aí você vai lá e você paga para o governo os impostos sobre receita. Na nova modalidade, não só são novos impostos que têm um duplo convívio, mas eles vão ser debitados na hora do teu recebimento. E o papel de fazer essa divisão, esse split em inglês, vai sobrecair das empresas de pagamento como a Bmob. Então, no nosso novo papel, para cada vez que eu estiver ajudando uma empresa a arrecadar um pagamento, eu tenho que dividir um pedaço que vai para o governo, independente do meio de pagamento, se é Pix, cartão, qualquer que seja, e um pedaço vai para a empresa. Então, a gente já está se preparando para isso há mais de um ano. Isso, claro, que traz uma complexidade, mas vai ser uma ferramenta bastante grande e forte do governo de combater sonegação e economia informal. Eu acho que direcionalmente é um tema positivo para o país. Pedro, eu queria te fazer 2 perguntas em uma. Vocês adquiriram recentemente a M4U e a Paytime. Queria saber se tem alguma aquisição na mesa agora ou se uma empresa, uma small cap, que lucra 30%, cresce 30% num ano e tem pagamentos, né, de dividendos de 100% do lucro, se essa empresa vai ser comprada por alguém. A Bmob está à venda? Não, acho que, primeiro, não está à venda. Óbvio que todo alocador de capital não pode ser purista. Se alguém tivesse uma proposta de valor onde a soma de 2 partes vale mais do que elas isoladas, isso gera valor, e eu acho que qualquer empresa com uma boa disciplina financeira deveria estar aberta. Mas hoje isso está totalmente fora do nosso foco. A gente está muito empolgado com o crescimento que a gente fez até agora. A gente acha que a Bmob tem uma jornada ainda muito longa de conseguir crescer, seja nessa velocidade ou até mais rápido do que a gente está crescendo. A gente, só para te dar um pouco de uma cifra que eu acho que ajuda a mensurar o potencial, a gente se posicionou em fazer pagamentos para algumas indústrias, principalmente de serviços recorrentes essenciais e os chamados ecossistemas, que mais ou menos rodam 2 trilhões de reais só no Brasil. E a gente hoje penetra menos de 3%, 2% nesse mercado que a gente se posicionou. Então, assim, parece ter bastante pista ainda para a gente crescer, na medida que a gente continue tendo consistência nas nossas entregas. Sobre M&A, voltando à tua pergunta, os M&A são um meio, né, não um fim. A M4U, que você comentou, foi talvez a principal aquisição que a gente fez até hoje, que nos posicionou a entrar nesse mercado de pagamento. É uma empresa que eu e meus sócios vendemos para um outro player e depois do IPO a gente comprou de volta, uma história peculiar. E a mais recente, acho que de 8 aquisições que a gente fez no final, foi a Paytime. Todas elas vão montando uma espécie de um mosaico
para criar uma solução para esses setores que a gente atua. Então, hoje, o nosso modo é muito mais comprador do que vendedor. A gente acha que tem, talvez, outros blocos que podem fazer sentido. Mas eu acho que, de novo, tudo que gerar valor para o acionista, a gente deveria estar aberto, apesar de não ser o mote atual da empresa. Pedro, a gente sabe que principalmente contas recorrentes, elas normalmente são aquelas contas mais, digamos, necessárias. Eu queria entender se esse endividamento em alta da população impacta de alguma forma o negócio de vocês ou vocês são menos sensíveis a ela? Eu acho que o endividamento alto ele é ruim absoluto, né? Eu acho que é um traço do Brasil. Assim, algum nível de alavancagem é positivo, ou seja, dívida, seja empresarial ou seja numa medida, obviamente, bem mais responsável na pessoa física, ela tem um papel importante na economia. Obviamente que aqui é que nem vacina, né? A dosimetria é muito importante. Você passar um momento, a vacina vira veneno, e aqui é muito parecido. Então, acho que sim, em alguma medida é um vento negativo. O fato da gente ter se posicionado em indústrias que são bens mais essenciais, serviços mais essenciais, elas ficam um pouco mais protegidos. E eu diria que ajudar seria, acho que, forte demais, mas em alguma medida esse ambiente mais adverso dá mais ênfase no que a gente faz. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma grande empresa e você tem um consumidor que está com o bolso mais apertado, você vai estar mais propenso a buscar soluções criativas para ajudar o consumidor a pagar. Deixa eu dar um exemplo de um lançamento que a gente fez esse trimestre. Algumas poucas empresas de comércio eletrônico já permitem você combinar mais de um meio de pagamento para comprar alguma coisa no comércio eletrônico. Por exemplo, olha, eu vou comprar um pedaço no Pix e vou pagar um pedaço parcelado no cartão. Isso até então nunca tinha sido oferecido para pagamento de contas. E a gente lançou essa funcionalidade. Num momento onde você tem um consumidor mais apertado, você dá essas alternativas para o cliente. Olha, paga aqui um pedaço com uma conta, pega um pedaço com outro ponto de fidelidade, paga um outro pedaço da sua conta parcelado. Então, esse tipo de solução que a gente orquestra de pagamentos, num ambiente onde o bolso está um pouco mais estressado, ela tende a ter um pouco mais de valor percebido. Então, eu diria que sim, a gente consegue, eu acho que, navegar bem nesse ambiente mais estressado, mas claro que eu, como brasileiro, torço para uma desalavancagem maior, porque eu acho que a médio e longo prazo é mais saudável para o país. Com certeza. Tive o prazer de conversar com Pedro Ripper, CEO da Bemob. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade de sempre de conversar com a gente. Muito bom estar contigo de novo e obrigado pelo convite. O prazer foi nosso, de verdade. Abração.